Olá, meu nome é Letícia Flash e eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Está começando mais um episódio do podcast ON, Revista Fevale. Hoje nós vamos conversar sobre o Dia do Pedagogo com a professora e coordenadora do curso de Pedagogia, Lovane Vollmer. Seja muito bem-vinda, Lovane. Muito obrigada. E não é a primeira vez que tu está aqui participando do podcast ON, mas pode contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica e posteriormente seu papel aqui na Fevale? Bom, eu sou então pedagoga, né, que é o que me traz aqui hoje, e também sou graduada em letras. Depois eu acabei fazendo mestrado e doutorado na área de letras e estou aqui na Fevale já há bastante tempo, há 28 anos. Comecei a minha trajetória na Fevale na escola de aplicação. Depois vim aqui para o Campus 2, nos cursos de licenciatura, em especial nos cursos de letras e pedagogia. E hoje eu estou, então, na coordenação do curso de Pedagogia, Letras, Artes Visuais e História, que são os cursos de licenciatura e também bacharelado do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. E qual é o papel do pedagogo na sociedade atual e como ele vai além do ambiente escolar? Isso, o curso de Pedagogia da Universidade Fevale, ele é um dos cursos mais antigos da instituição, né? Comemora esse ano 55 anos. E a pedagogia, ou o pedagogo, como tu bem disseste, ele tem um papel social para além da escola. Tanto que nós temos a pedagogia escolar e a pedagogia não escolar. E o pedagogo, ele exerce um papel fundamental se nós formos pensar no desenvolvimento dos sujeitos, né? Se nós pensarmos na escola, o desenvolvimento integral dessas crianças e desses adolescentes que estão na escola, e também em espaços de educação não formal, que são em ONGs, em projetos sociais ou mesmo em hospitais, que é fazer esse trabalho de desenvolvimento, em especial daquilo que diz respeito ao mundo letrado, digamos assim, né? Ler, escrever, compreender as questões de número. Então, quanto mais o pedagogo compreender de desenvolvimento humano, mais e melhor ele vai conseguir contribuir para o desenvolvimento de cada uma das crianças, adolescentes ou mesmo adultos com os quais ele vai trabalhar. E quais são os principais desafios enfrentados no Brasil pelos pedagogos atualmente? Bom, eu diria que são muitos os desafios, né? Em especial, se nós formos pensar hoje na pedagogia escolar, nós temos uma diversidade, nós todos somos diferentes. E trabalhar com essas diferenças nem sempre é fácil. Em especial quando nós estamos falando de crianças que estão em desenvolvimento. Então, eu diria que esse é um desafio constante, não só para pedagogos, mas para professores em geral. Nós temos também, eu acredito, uma desvalorização social, né? O professor ou o pedagogo já teve um papel social muito mais valorizado do que é hoje, então penso que isso também é algo importante de ser destacado. E também destacar que o pedagogo, ser pedagogo é uma profissão, né? Então, muitas vezes a gente acaba no senso comum que o pedagogo tem amor às crianças, tem amor à profissão. Sim, tem tudo isso, mas é uma profissão, né? Não é uma questão de dom, eu tenho o dom de ser professor. Porque para ser pedagogo precisa ter muito conhecimento. Se fosse só a questão do amor e do dom, a gente não precisaria estudar para ser pedagogo, né? E a diferença justamente está nesse aprender constante, né? Desse ter a consciência de que quando a gente ensina, a gente também aprende. Então, essa abertura que o pedagogo precisa ter é algo bem importante também nos dias de hoje, em especial se nós considerarmos que cada vez mais nós temos a consciência de que nós não sabemos tudo, né? De que nós estamos sempre o tempo todo aprendendo. E de que forma o curso prepara os estudantes para os desafios reais na sala de aula e da educação em geral? Bom, o curso de pedagogia aqui da Universidade Fevale tem um currículo bastante atual, né? Considerando as demandas do século XXI, ou seja, o que nós precisamos hoje, as premissas fundamentais que é nós podermos entender como se aprende,
conseguir aprender que existem diversas e diferentes tipos de inteligência e que esses diferentes tipos de inteligência estão nas nossas salas de aula, como nós vamos trabalhar com essa diversidade aliada às questões da tecnologia, né? E aí compreendendo a tecnologia no sentido mais lato que essa palavra tem, porque quando fala em tecnologia, em geral, nós pensamos em telefone celular ou em computador, mas preparar esse pedagogo para que ele tenha um conhecimento teórico que lhe permita fazer escolhas para aplicar na prática. Então, o nosso curso é um curso bastante atual nesse sentido. Nós temos a escola de aplicação como um laboratório de aprendizagem também, né? Então, também contribui para a formação dos nossos alunos, sem contar toda a infraestrutura da Universidade Fevale. Então, há espaços específicos para a pedagogia, como a brinquedoteca, como biblioteca infantil, que muito mais do que apenas um espaço, é um espaço que contribui para o desenvolvimento das crianças. E como é que a pedagogia ela pode contribuir na construção de uma educação mais inclusiva, crítica e transformadora? Como eu já falei anteriormente, né? Ser pedagogo carrega consigo essa premissa, né? De saber que nós somos sujeitos, pessoas diferentes, e cada um de nós precisa, na verdade, trabalhar a partir dessas diferenças. Não é a escola não é o sujeito que precisa se adaptar à escola, mas a escola precisa se adaptar para essas diferentes formas de aprender e de ser, né? Então, a gente vai sim ter uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais inclusiva, a partir do momento em que a escola também for um espaço genuinamente inclusivo, né? Para isso não basta nós estarmos na escola. A escola é um espaço de construção de conhecimento, de aprendizagem, um lugar também para socializar. Então, precisamos ampliar também essa visão de educação. Que muitas vezes nós ouvimos, a educação vem de casa, né? E aí a gente acaba entrando num embate, o que cabe a quem, e as crianças ou os adolescentes, que são o nosso principal foco, acaba ficando desassistido nesse sentido. Então, o importante é nós podermos olhar para esse aluno real que nós temos na escola e como nós podemos contribuir para o seu desenvolvimento. E o que os futuros pedagogos precisam ter em mente ao escolher essa profissão? Quais qualidades são essenciais para quem quer seguir esse caminho? Ser um eterno aprendiz, né? Eu não gosto de dizer que um pedagogo precisa gostar do que faz. Eu acho que qualquer profissão a gente precisa gostar do que a gente faz, né? A pedagogia tem a possibilidade de trabalhar na educação infantil e nos anos iniciais, então precisa sim gostar de crianças. Também tem a possibilidade, como nós já falamos, de trabalhar em espaços não escolares, então aí o público pode ser não crianças e não infantes, né? Crianças bem pequenas ou crianças pequenas, e também na gestão escolar. Mas precisa ser alguém também que tenha a ciência de que ele nunca vai estar formado no sentido agora eu sou pedagogo, agora eu sei tudo. Precisa ser um eterno aprendiz, porque todos os dias nós temos novas aprendizagens, estar muito aberto a compartilhar, né? Ser pedagogo não é um trabalho solitário, mas é um trabalho solidário, e ter a consciência de que ser pedagogo é uma profissão. E como profissão, a gente precisa o tempo todo estar se aprimorando, estar pesquisando, estar estudando. E para encerrar, tu pode deixar uma mensagem para os estudantes de pedagogia e para todos os profissionais dessa área agora no Dia do Pedagogo? Então, neste 5 de maio, em que comemoramos o Dia do Pedagogo, eu quero deixar uma mensagem bem especial a quem é da pedagogia, aos estudantes e aos pedagogos, que ser pedagogo é ser também resistência, é acreditar no seu papel transformador e poder efetivamente fazer a diferença cada dia. É cada dia, e são as pequenas ações que vão fazer a diferença. Parabéns pelo Dia do Pedagogo. Eu agradeço muito a tua participação aqui no podcast ON. Muito obrigada. Fico sempre à disposição, sempre um prazer estar com vocês.
Neste episódio do podcast ON, conversamos sobre o Dia do Pedagogo com a professora e coordenadora do curso de Pedagogia, Lovane Vollmer. E agora, vamos para um recado do Fevale Up com Brenda dos Santos. Fevale Up! Vamos juntos dar um up na sua carreira! Olá, obrigada! No episódio de hoje eu vim te convidar para o curso de crononutrição na prática clínica que vai correr aqui, na Universidade Fevale, no dia 14 de junho. O curso vai explorar o metabolismo, o sono, aliados à nutrição. Então, para mais informações, acesse up.fevale.br ou siga no Instagram, @FevaleUp. As inscrições seguem abertas até o dia 12 de junho. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Fevale Up! Vamos juntos dar um up na sua carreira! Muito obrigada pelo recado, Brenda. Agora vamos seguir com o segundo episódio do podcast ON Revista Fevale para falar sobre a experiência em sala de aula e desafios pedagógicos com a professora e diretora da Escola de Aplicação da Fevale, Janaína Regra. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Luana. É um prazer estar aqui. Então, professora, após 27 anos de dedicação à Escola de Aplicação e à Fevale, você assumiu o cargo de diretora, né, do Campus 1. Então, como essa trajetória dentro da instituição contribuiu para te preparar assim, para esse novo desafio? E pode comentar um pouco sobre a tua trajetória até chegar a esse momento. Sim, então, 27 anos atrás, eu ajudei um tio que precisava muito de trabalho. E vindo até a Fevale Campus 1, onde eu trabalho hoje, consegui emprego para mim e para ele. Não era o meu objetivo, então eu iniciei como telefonista na instituição e fui fazendo uma trajetória de carreira. Comecei a estudar, fiz o curso de pedagogia, por sempre gostar muito de trabalhar com educação, e fui me desenvolvendo dentro da instituição, aproveitando todas as oportunidades que a instituição pôde me fornecer, e fiz especializações e o mestrado. E qual o momento assim marcante para ti dessa trajetória? Não tem um momento específico, né? Todos eles foram muito importantes. Então, tudo que eu passei dentro da instituição é importante para que hoje eu possa fazer a gestão de uma escola, para que hoje eu possa ter a atenção dos colegas, dos alunos, dos pais, da comunidade e poder trabalhar naquilo que eu acredito que é uma educação diferenciada e de qualidade. E hoje em dia, quais são os principais desafios para os pedagogos, assim, especialmente no contexto escolar, né? Na escola de ensino fundamental, por exemplo? São muitos desafios. Nós temos o desafio da sociedade estar mudando o tempo todo, né? Então, hora é de uma forma, hora é de outra. Em relação à educação das crianças, ao suporte, a gente conhecer também o que acontece na nossa vida. Então, ser pedagoga é muito bom, com muito carinho, né, que eu tenho essa profissão, que eu escolhi essa profissão, e com muita satisfação que eu digo assim que desafio nós vamos ter em todas as nossas profissões. E trabalhar com pessoas, trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes é gratificante porque eu precisei, enquanto ser humano, passar por isso. Todo professor universitário, todas as profissões precisaram de um professor. Então, por isso, eu acredito que é um desafio constante. E tu diria assim, no dia a dia da sala de aula, tem como separar o teu eu pessoal do teu eu profissional ali lidando com as crianças, com esses estudantes? Como é que é essa dinâmica? Sim, a sala de aula é bem essa palavra que tu traz, ela é dinâmica. Então, a gente faz o planejamento de aula, tá com o planejamento ali na palma da mão, mas eventualmente tem que mudar a rota, a gente precisa fazer uma outra proposta, até por conta de enxergar um pouco o ser humano que está ali, né? Aquela criança que também tem ideias, que também tem desenvolvimento, que também tem proposta para nos ensinar. Então, o professor, o pedagogo, todos os dias ele tem dentro do seu planejamento um desafio. Todos os dias ele vem sim com uma proposta, principalmente na escola de aplicação onde a gente faz
planejamento coletivo semanal. Então, esse momento ele é precioso, ele é importante e ali o professor vai com muitas ferramentas, ele vai munido de ferramentas, né? Mas tu receber o carinho, tu saber que o aluno está ali, que ele está afim, que ele gosta de estudar naquele lugar, ela é gratificante, desafiadora e tu segue com muita alegria. Então, agora falando especificamente da escola de aplicação, qual tu diria assim que é o diferencial da escola e como ela tem lidado com essas transformações que tu comentou na educação que sempre acontece? Sim. O diferencial da escola é cada professor que nós temos lá, cada um é eles são diferentes e se complementam. Esse é um grande diferencial, são professores bem capacitados, professores com mestrados, doutorados, professores que têm uma vasta experiência e que conseguem trabalhar por projetos. Então, a escola tem essa diferença também em trabalhar com projetos, em não ter um sinal sonoro que vá dizer qual é o período, porque nós não temos o período, da gente poder trabalhar com as diferenças e com as igualdades, porque tem algumas coisas que são bem iguais, e isso está muito tranquilo e está tudo bem. Muitas vezes a gente errar, não tem problema também. Acho que isso é algo muito importante que a escola tem muito presente, de que nós estamos ali para aprender. Então, vai planejar, vai ir para a sala de aula, vai ter uma proposta pedagógica já por projetos diferenciada, né? Uma escola que não tem livro didático, então nós preparamos o nosso material, cada professor, cada ciclo, cada turma, então cada grupo de trabalho vai estar se preparando para aquele ano. Então, para 2025 é de uma forma, em 2026 nós vamos ter um outro público, vai ser de uma outra forma. E agora falando da formação dos professores, o que tu considera essencial nessa formação de um bom pedagogo hoje em dia? Sim, o pedagogo ele não pode parar de estudar, ele tem que estudar o tempo todo. O professor ele tem que saber o que está acontecendo no mundo, o professor tem que estar bem informado, tem que ser uma pessoa que busque críticas construtivas, que construa, que esteja sempre em estudo, sempre em um processo de aprendizagem. Então, nós trabalhamos na formação de professores na escola, pelo menos uma vez no mês a gente traz uma pessoa para falar sobre algum processo de aprendizagem, sobre desenvolvimento, né? Sobre as leis, por exemplo, a Lei Lucas é uma que a gente tem que trabalhar, que é a questão do engasgo, de cuidados com a criança na escola também. Então, a gente tem que saber um pouco dessas questões para poder amparar, para poder dar suporte e para poder estar junto. Na tua opinião, assim, como a gente pode avançar realmente referente à valorização do profissional, né, do pedagogo no Brasil hoje em dia? Isso está dentro de mim, enquanto pedagoga. Eu primeiro me valorizar para seguir em frente, poder dizer, ser pedagogo com muito orgulho. Não tem só a sala de aula, tem a direção da escola, tem a supervisão escolar, tem a orientação escolar, o pedagogo também atua, tem um atendimento educacional especializado, que também é algo que o pedagogo atua. Então, nós temos diferentes áreas em que o pedagogo pode estar atuando, né? Cabe a mim, enquanto pessoa, valorizar a minha profissão, assim como tu valoriza a tua, né? E aí isso vai fazer a diferença no Brasil, né? E no mundo também. Tu pode comentar um pouquinho sobre essas diferentes áreas que o pedagogo pode atuar hoje em dia? Sim. Então, dentro da escola, desde lá da sala de aula, como professor, atuando numa sala de aula nas séries iniciais, que é de primeiro, na educação infantil também, ou de primeiro a quinto ano, como professor regente de turma, como um orientador educacional, quando faz uma especialização em orientação educacional, que vai trabalhar mais com o estudante, com conflitos, com processo de aprendizagem, também como supervisor escolar, onde pode trabalhar juntamente com os professores na supervisão dos projetos. Também o pedagogo, né, pode atuar numa gestão, como eu, pedagoga dentro da direção da escola. Então, o pedagogo tem também tantas outras, né? Essas são as que eu tenho mais conhecimento. Numa coordenação pedagógica também, assim como qualquer outra licenciatura, né? Um pedagogo também pode estar atuando.
E também tem a questão dos acadêmicos que estão estudando para serem professores, atuarem na escola de aplicação. Como é que é essa dinâmica? Sim, nós somos uma escola de aplicação que é a escola que recebe muito estudantes de fora. Então, estudantes que são da universidade, das licenciaturas e também da pedagogia. Muito tranquilo, né? A gente brinca que é um laboratório que a gente precisa estar explorando, indo para a sala de aula, buscando mentoria, que é o que a gente trabalha também aqui na nossa instituição. Então, é um lugar especial, é um lugar em que realmente quem está estudando pedagogia precisa se envolver. Então, a Fevale, a escola em especial, está com as portas abertas para que venham nos visitar, que venham também conhecer um pouco do trabalho e atuar dentro dos estágios curriculares que são exigidos dentro do processo de formação do ensino superior. Então, prof, agora, para finalizar o nosso bate-papo, e para a sociedade em geral, qual o convite que tu faz nesse Dia do Pedagogo? Diretamente para a câmera. Então, pessoal, venham conhecer um pouco da profissão do pedagogo. Todos nós passamos por um professor, todos tivemos o privilégio, a oportunidade de aprender com algum professor, e tenho certeza que, se perguntar agora para vocês, no coraçãozinho de vocês, vão lembrar de um professor em especial. E ser professor é gratificante, ser pedagogo é gratificante. Explorem esses espaços e ajudem a sociedade aí na área da educação que a gente precisa. Professora, então, agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, neste episódio do Podcast On Revista Fevale, conversamos sobre o Dia do Pedagogo com a professora e coordenadora do curso de Pedagogia aqui da Fevale, Lovane Vollmer. E agora, no segundo bloco, conversamos sobre a experiência do dia a dia e desafios com a professora e diretora da Escola de Aplicação da Fevale, Janaína Regra. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, vocês têm acesso ao nosso Instagram, Spotify e YouTube. A produção é das minhas colegas Laura Stum, Letícia Flash, Liz Cardoso, Natália Rudner Anchieta, do meu colega Salles Maioli e eu, Lana Maldaner. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!